Leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulos 13 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. 1 Crônicas, capítulo 17. Ora, sucedeu enquanto estava sentado na sua casa, que Davi disse a Natã, o profeta: Eis que eu habito em uma casa de cedros, mas a arca do pacto do Senhor permanece debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus está contigo. E sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, o meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite, porque até este dia não tenho habitado em uma casa desde o dia em que fiz subir Israel, mas tenho ido de tenda em tenda e de um tabernáculo a outro. Onde quer que eu tenha caminhado com todo Israel, falei alguma palavra a qualquer dos juízes de Israel, aos quais ordenei que alimentassem o meu povo, dizendo: Por que não edificastes para mim uma casa de cedros? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do aprisco, do pastoreio das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo Israel. E tenho estado contigo onde quer que tenhas andado. E tenho cortado todos os teus inimigos de diante de ti. E tenho feito para ti um nome semelhante ao nome dos grandes homens que estão na terra. Também ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e haverei de plantá-los, e eles habitarão no seu lugar, e não mais serão removidos. Tampouco os filhos da iniquidade voltarão a se aproveitar deles como no princípio, e desde o tempo em que eu ordenei os juízes que estavam acima do meu povo, Israel. Além disso, subjuguei todos os teus inimigos. Sobretudo, digo-te que o Senhor edificará para ti uma casa. E sucederá, quando estiverem expirados os teus dias, quando tiverem que ir para estar com os teus pais, que levarei a tua semente após ti, a qual será dos teus filhos, e eu estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para mim, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será o meu filho. E não removerei a minha misericórdia dele, como a removi daquele que esteve antes de ti. Mas eu o assentarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para todo sempre. De acordo com todas estas palavras e de acordo com toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E o rei Davi entrou e se assentou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E contudo, isto foi pouca coisa aos teus olhos, ó Deus, pois tu tens falado da casa do teu servo para um distante no porvir, e tens me respeitado como um homem de alto nível, ó Senhor Deus. O que mais Davi pode falar a ti para a honra do teu servo? Porque tu conheces o teu servo. Ó Senhor, por causa do teu servo e segundo o teu próprio coração, tu tens feito toda esta grandeza ao tornares conhecidas todas estas grandes coisas. Ó Senhor, pois não há nenhum como tu, nem há qualquer Deus ao teu lado, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E que nação na terra é como teu povo Israel, ao qual Deus foi redimir para ser o seu próprio povo, para fazer um nome de grandeza e temor para ti, ao expulsares nações de diante do teu povo, o qual tens redimido do Egito. Porque do teu povo Israel fizeste o teu próprio povo para sempre, e tu, Senhor, tornastes o seu Deus. Portanto agora, Senhor, que a palavra que tens falado acerca do teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faz conforme tens dito. Que de fato seja estabelecido que o teu nome possa ser magnificado para sempre, e diga-se:
O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é o Deus para Israel, e que a casa de Davi, o teu servo, seja estabelecida diante de ti. Porque tu, ó meu Deus, disseste ao teu servo que edificarás para ele uma casa, porquanto teu servo achou valor no seu coração para orar diante de ti. E agora, ó Senhor, tu és Deus e tens prometido a tua bondade ao teu servo. Agora, portanto, foste servido abençoar a casa do teu servo, para que ela possa estar diante de ti para sempre. Porque tu abençoas, ó Senhor, e ela será abençoada para sempre. Você já se inscreveu no canal? 1 Crônicas, capítulo 18. Agora, depois disso, sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou, e tomou Gate e as suas aldeias da mão dos filisteus. E ele feriu Moabe, e os moabitas se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. E Davi feriu Hadadézer, rei de Zobá, em Amate, enquanto vinha para estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi tomou dele 1000 carruagens e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens a pé. Davi também já reteou todos os cavalos das carruagens, mas reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadézer, o rei de Zobá, Davi matou, dos sírios, 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. Assim o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadézer e os trouxe para Jerusalém. De modo semelhante, de Tibate e de Cum, cidades de Hadadézer, trouxe Davi grande quantidade de bronze, com o qual Salomão fez o mar de bronze e as colunas e os vasos de bronze. Ora, quando Tou, rei de Amate, ouviu que Davi havia ferido todo o exército de Hadadézer, rei de Zobá, ele enviou Adorão, o seu filho, até o rei Davi, para lhe perguntar como estava e para congratulá-lo porque havia lutado contra Hadadézer e por havê-lo ferido. Pois Hadadézer travou guerra contra Tou, e com ele toda sorte de vasos de ouro e prata e bronze, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor, com a prata e o ouro que ele trouxe de todas estas nações, de Edom e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque. Além disso, Abisai, o filho de Zeruia, matou dos edomitas 18.000 no Vale do Sal. E ele pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. Assim o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Assim Davi reinou sobre todo Israel e executou juízo e justiça no meio de todo o seu povo. E Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Josafá, o filho de Ailude, cronista, e Zadok, o filho de Aitube, e Abimeleque, o filho de Abiatar, foram os sacerdotes. E Sabsa era escriba, e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e os peleteus, e os filhos de Davi eram chefes chegados ao rei. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Crônicas, capítulo 19. Ora, sucedeu depois disso que Naás, o rei dos filhos de Amon, morreu, e o seu filho reinou em seu lugar. E Davi disse: Mostrarei bondade para com Anum, o filho de Naás, porque o seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou mensageiros para consolá-lo acerca do seu pai. Assim os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon até Anum para consolá-lo. Porém, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: Porventura pensas que Davi, por honrar a memória do teu pai, te enviou consoladores? Não vieram os seus servos a ti para investigar e para derrubar e espionar a terra?
pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os barbeou e cortou os seus vestidos pelo meio até suas nádegas e os despediu. Então lá se foram alguns e contaram a Davi como os homens foram servidos, e ele mandou encontrá-los, porque os homens ficaram muito envergonhados. E o rei Davi disse: Aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e então retornai. E quando os filhos de Amon viram que tinham ofendido grandemente a Davi, Hanum e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugar para si carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria de Maaca e de Sobá. Assim eles alugaram 32.000 carruagens, e o rei de Maaca e o seu povo, que vieram a acampar diante de Medeba e das suas cidades, os filhos de Amon se reuniram e foram para a batalha. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha diante do portão da cidade. E os reis que tinham vindo estavam à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele pela dianteira e retaguarda, ele separou todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo o entregou na mão de Abisai, o seu irmão, e eles se puseram em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: Se os sírios me forem mais fortes, então tu me ajudarás. Mas se os filhos de Amon te forem mais fortes, então eu te ajudarei. Seja de boa coragem e comportemo-nos valentemente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que faça o Senhor aquilo que for bom à sua vista. Assim Joabe e o povo que estava com ele se aproximou diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, eles, de modo semelhante, fugiram diante de Abisai, o seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe veio até Jerusalém. E quando os sírios viram que foram derrotados por Israel, eles enviaram mensageiros e retiraram os sírios que estavam além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, foi diante deles. Avisado disto, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Marchou sobre eles e ordenou contra eles a batalha. Havendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, eles lutaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 homens dos sírios que lutavam em carruagens, e 40.000 homens a pé, e matou Sofaque, o capitão do exército. E quando os servos de Hadadezer viram que eles foram derrotados por Israel, eles fizeram paz com Davi e se tornaram seus servos. Tampouco os sírios ajudariam mais os filhos de Amon. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 1 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, Joabe levou adiante o poder do exército e devastou a terra dos filhos de Amon, e veio e sitiou Rabá. Porém Davi esperou em Jerusalém, e Joabe feriu Rabá e a destruiu. E Davi tomou a coroa da cabeça do rei, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e nela havia pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi, e ele também trouxe muitíssimo despojo da cidade. E ele retirou o povo que nela estava e cortou-lhes com serras, e com grades de ferro e com machados. Assim Davi tratou todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. E sucedeu, depois disso, que se ergueu ali guerra em Gézer, com os filisteus. Tempo no qual Sibecai, o Husatita, matou Sipai, que era um dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados. E houve guerra novamente contra os filisteus. E Elanã, o filho de Jair, matou Lame, o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. E mais uma vez houve guerra em Gate,
onde havia um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e pés eram 24, 6 de cada mão e 6 de cada pé. E ele era também filho de gigantes. Porém, quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, o irmão de Davi, o matou. Estes nasceram aos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.